Imagine uma festa elegante, onde cada convidado tem suas preferências e peculiaridades sobre o espaço pessoal. Nessa festa, os convidados são elétrons e a regra do jogo é evitar o contato o máximo possível, mantendo a distância respeitosa entre si. Bem-vindos ao mundo fascinante do método da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, mais conhecido como RPSCV. Olá, sou o professor Edson Souza. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Papo de Química, o seu podcast do ensino de Química, onde cada átomo tem uma história e cada elétron um segredo a revelar. Hoje, vamos mergulhar no fascinante universo da química molecular, com um foco especial no método da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, ou RPSCV, além de explorar o integrante conceito de número estérico e os arranjos eletrônicos que ele determina. Prepare-se para uma viagem onde a física encontra a química em uma dança espetacular de forças e formas. Let's go! Yeah! Oi, pessoal! Sou a professora Priscila Morim e é uma grande alegria receber você novamente aqui. Bom, na descrição do episódio tem um link para você baixar um arquivo com o conteúdo desse episódio. Escute o episódio com o material ao seu lado. Lembrando também de mandar esse episódio para um amigo ou para uma amiga e vamos assim aumentar nossa podosfera. Oi pessoal, eu sou Maria Fernanda, aluna do curso de Química do FPE, e eu tô muito feliz em ter você aqui de volta no Papo de Química. Se você não escutou o episódio 69, que fala sobre pontos, linhas e moléculas, um guia prático da fórmula de Lewis, então vá no seu aplicativo favorito de podcast e faça uma revisão. Mande também as sugestões de conteúdo que você gostaria de ouvir aqui no Papo de Química, por e-mail podcast@papodequimica.com. Pessoal, a teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, conhecida como teoria RPSCV, foi proposta inicialmente por Nyholm e Gillespie para ajudar na previsão da geometria de moléculas e os íons poliatômicos. Bom, ela é baseada na repulsão entre os pares de elétrons associados a um átomo central. Vamos agora explorar esse conceito, definindo o número estérico e discutindo os tipos de arranjos eletrônicos que ele determina. Os pares de elétrons em torno do átomo central repelem-se eletrostaticamente, provocando um arranjo geométrico mais estável, isso é, onde as repulsões intereletrônicas são mínimas. Em uma molécula formada por um átomo central ligado covalentemente a outros átomos, os pares de elétrons se orientam de modo que as repulsões elétron para elétron são mínimas, enquanto as atrações núcleo para elétron são máximas. É verdade. Gente, o método da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência parte das seguintes regras básicas. Primeira, os pares de elétrons da camada de valência se orientam de modo que sua energia seja mínima. Outra regra, os pares de elétrons isolados são mais volumosos e espalhados do que os pares de elétrons compartilhados. Isso é esperado, né? Porque o par de elétrons compartilhado está espremido ali entre dois átomos. Terceira regra, par compartilhado, quer dizer, dois pares de elétrons compartilhados, a repulsão entre eles é menor do que quando eu tenho um par de elétrons compartilhado e um par isolado, que por sua vez é menor do que quando tem dois pares isolados. A gente já viu que os pares isolados ocupam um volume maior. E outra regra é o seguinte, as forças de repulsão diminuem rapidamente com o aumento do ângulo entre os pares de elétrons. Também é lógico isso, porque quanto maior o ângulo, maior a distância, menor será a repulsão. Então, dois pares de elétrons a 90 graus se repelem mais do que se estiverem colocados a 120 graus e se tiverem colocados a 180 graus, a repulsão é menor. Então, gente, a partir desses estudos, foi criado um conceito, que é o conceito de número estérico, que iremos ver a seguir, que facilita a gente determinar o arranjo dos pares eletrônicos. Não é necessário a gente fazer toda vez essas análises que nós fizemos aqui a partir das regras básicas, ok? Basta conhecer o número estérico. Você entendeu, velho? I got it. Nanda, você consegue explicar para os nossos ouvintes o que é o número estérico?
Isso é fácil. O número estérico corresponde ao total de pares de elétrons que são emparelhados e isolados em torno do átomo central. Esse número é importante porque determina o arranjo básico dos pares de elétrons ao redor do átomo central, que por sua vez influencia a geometria molecular. Atenção, galera, é muito importante saber montar a fórmula de Lewis, tá? Qualquer dúvida, você vai no seu aplicativo preferido de podcast e escuta o episódio 69, que fala sobre pontos, linhas e moléculas, um guia prático da fórmula de Lewis. Agora sim, eu acho que para dar continuidade no assunto, seria muito interessante que Edson falasse sobre o número esférico do nitrogênio no amoníaco, que é NH3. O que acha, Edson? Inicialmente, devemos montar a forma eletrônica de Lewis do gás amônia, NH3. Para isso, precisamos identificar o grupo de cada elemento que forma o composto. Vamos começar com o nitrogênio, que é do grupo 15 e possui 5 elétrons na camada de valência. O hidrogênio possui número atômico 1 e apenas um elétron na camada de valência, mas não esqueça que são 3 átomos de hidrogênio. Então, o total de elétrons na camada de valência vai ser igual a 8. Nós vamos ter 5 elétrons na camada de valência do nitrogênio e cada um dos 3 átomos de hidrogênio tem um elétron na camada de valência, totalizando 8. Esse é o primeiro passo, gente, contar o total de elétrons na camada de valência. Vamos para o segundo passo, que é a gente distribuir esses 8 elétrons. E a gente faz isso colocando um par de elétrons entre cada átomo que forma o composto e o elemento central, que é o nitrogênio. Em seguida, nós vamos lembrar que o hidrogênio se estabiliza apenas com 2 elétrons, um dueto, semelhante ao gás nobre hélio. Então, do total de 8 elétrons na camada de valência, nós já distribuímos 6 elétrons, 3 pares de elétrons, um com cada um dos átomos de hidrogênio. Do total de 8, já distribuiu 6. Esses 2 elétrons que estão sobrando serão colocados em torno do nitrogênio como um par de elétrons isolado. Então, agora, nós podemos ver que em torno do átomo central tem 4 pares de elétrons, 3 compartilhados e um isolado. E o número estérico, gente, é igual a 4, que é o total de pares de elétrons em torno do elemento central. Simples assim, gente. Mas lembre, é importantíssimo a gente montar corretamente a forma eletrônica de Lewis. Você entendeu, velho? Certamente que sim. Priscila, qual é o número estérico do oxigênio na molécula da água, H2O? Turma, inicialmente devemos montar a fórmula de Lewis da molécula da água, H2O. Bom, o oxigênio ele é do grupo 16, possui 6 elétrons na camada de valência. O hidrogênio possui número atômico 1 e apenas um elétron na camada de valência. Então, o total de elétrons na camada de valência é igual a 8, sendo 6 do oxigênio e 2 elétrons do átomo de hidrogênio. Em seguida, colocamos um par de elétrons entre o átomo central, o oxigênio, e cada um dos átomos de hidrogênio. Lembrando que o átomo de hidrogênio ele se estabiliza com 2 elétrons, semelhante ao gás nobre hélio. Do total de 8 elétrons da camada de valência, distribuímos 4. Então, devemos colocar os 4 elétrons que estão sobrando como 2 pares de elétrons em torno do oxigênio, o átomo central. Podemos, assim, verificar que existem, em torno do oxigênio, 4 pares de elétrons, 2 pares compartilhados e 2 pares isolados. E o seu número estérico é igual a 4. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Galera, agora que a gente tem o número estérico em mãos, a gente pode falar do arranjo eletrônico. Então, para você achar qual a disposição dos pares de elétrons em torno do átomo central em qualquer composto, basta você montar a forma eletrônica de Lewis e identificar o número estérico. A partir daí, a gente vai analisar esses arranjos eletrônicos em função do número estérico. Primeiro caso, número estérico 2. Isso quer dizer, galera, que existem apenas 2 pares de elétrons em torno do átomo central. O arranjo eletrônico dos pares de elétrons é linear, com um ângulo de 180 graus entre eles. Só isso, ok? No número estérico 3,
existem 3 pares de elétrons em torno do átomo central e o arranjo eletrônico é triagonal plano, com um ângulo de 120 graus entre os pares de elétrons. Já no número estérico 4, quer dizer que existem 4 pares de elétrons em torno do átomo central e o arranjo eletrônico é tetraédrico, com um ângulo de aproximadamente 109,5 graus. Número estérico 5, com 5 pares de elétrons em torno do átomo central, resulta em um arranjo eletrônico que é bipiramidal trigonal, com ângulos iguais a 120 graus nas 3 ligações da base e ângulos de 90 graus para as ligações acima e abaixo do plano das ligações da base. Número estérico 6, são 6 pares de elétrons em torno do átomo central. Resulta em um arranjo eletrônico octaédrico, com ângulos iguais a 90 graus entre os pares do arranjo de elétrons ao redor do átomo central. Você entendeu, velho? É claro. Gente, agora nós vamos identificar o arranjo eletrônico de alguns compostos. Vamos começar pelo XeF4, que é o tetrafluoreto de xenônio. Inicialmente, nós devemos montar a fórmula de Lewis, em seguida, ver o número estérico e, finalmente, qual é o arranjo eletrônico correspondente a esse número estérico. Vamos lá? Ora, o xenônio, que é o átomo central, é do grupo 18, possui 8 elétrons na camada de valência. O flúor é do grupo 17, possui 7 elétrons na camada de valência. Como nós temos 4 átomos de flúor, teremos 7 vezes 4, 28 elétrons na camada de valência. Pessoal, então, no total, teremos 8 elétrons do xenônio, mais 28 de todos os átomos de flúor, 36 elétrons na camada de valência. A próxima etapa é, vamos distribuir esses 36 elétrons e a gente deve distribuir da seguinte forma: colocar um par de elétrons entre o átomo central, que é o xenônio, e cada um dos 4 átomos de flúor. E agora devemos completar o octeto de cada átomo de flúor. Então, dos 36 elétrons iniciais, nós já distribuímos 32. 4 vezes 8, 32. Os 32 elétrons dos 4 átomos de flúor. E aí, dos 4 elétrons que estão sobrando, eles devem ser colocados aos pares em torno do átomo central, que é o xenônio. E agora, pessoal, após a distribuição dos 36 elétrons, o átomo de xenônio apresenta 6 pares de elétrons em sua volta. 4 compartilhados, com os 4 átomos de flúor, e 2 pares de elétrons isolados. Isso dá um total de 6 pares de elétrons. Gente, 6 pares de elétrons quer dizer que o arranjo eletrônico é octaédrico, ok? Você entendeu, velho? I got it. Fernanda, qual o arranjo eletrônico do composto ClF3, que é o trifluoreto de cloro? Para saber disso, primeiro devemos montar a fórmula de Lewis e em seguida identificar o número estérico e, por fim, o arranjo eletrônico. E isso é um procedimento, né? E como todo procedimento, a gente precisa seguir algumas etapas. Primeiramente, a gente vai observar o composto ClF3 e vamos perceber que temos um total de 4 átomos do grupo do halogênio, que é um átomo de cloro e 3 átomos de flúor. No total, vamos ter 28 elétrons na camada de valência. Por quê? Porque fizemos aquela regrinha de multiplicar a quantidade de átomos pela quantidade de elétrons na camada de valência dentro de cada elemento do composto. E o total dá 28, porque é 4 vezes 7. Então, agora que já temos a quantidade de elétrons na camada de valência, vamos distribuir esses elétrons e colocar um par de elétron entre o átomo central e cada um dos 3 átomos de flúor. Em seguida, devemos completar o octeto de cada átomo de flúor. Então, dos 28 elétrons, a gente já vai ter distribuído 24. E com os 4 que sobraram, a gente deve colocar aos pares em torno do átomo central. Após a distribuição dos 28 elétrons, o átomo de cloro vai apresentar 5 pares de elétrons ao seu redor, 3 compartilhados com 3 átomos de flúor e 2 pares de elétrons isolados. O número estérico do enxofre vai ser igual a 5, indicando que os 5 pares de elétrons em torno do cloro formam um arranjo eletrônico bipiramidal. Você entendeu, velho? É claro. Priscila, qual o arranjo eletrônico do íon cloreto de amônio, NH4+? Pessoal, como já sabemos, vamos montar a fórmula de Lewis do íon amônio NH4+. O nitrogênio ele é do grupo 15 e possui 5 elétrons na camada de valência. O hidrogênio ele possui o número atômico 1 e possui assim apenas um elétron na camada de valência. Então,
o total de elétrons na camada de valência é igual a 8, sendo 5 do nitrogênio e 4 elétrons dos 4 átomos de hidrogênio. Lembrando que é menos um elétron pela carga positiva do íon. Em seguida, colocamos um par de elétrons entre o átomo central, que é o nitrogênio, e cada um dos 4 átomos de hidrogênio. Lembrando que o átomo de hidrogênio ele se estabiliza com 2 elétrons, semelhante ao gás nobre hélio. Do total de 8 elétrons da camada de valência, distribuímos 8. Então, assim, podemos verificar que existe em torno do nitrogênio 4 pares de elétrons e o seu número estérico é igual a 4, indicando que os 4 pares de elétrons em torno do nitrogênio formam um arranjo eletrônico tetraédrico. Você entendeu, velho? I got it. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do Papo de Química. Hoje mergulhamos no universo da química molecular com uma especial atenção no método da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, além de descobrir o que significa número estérico e quais são os arranjos determinados pelo número estérico. Convido todos vocês para que sigam o Papo de Química, compartilhe com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Então, pessoal, mandem suas sugestões de temas para o e-mail podcast@papodequimica.com. Ele aparece na descrição de cada episódio. Tchau, tchau, pessoal. Então é isso, pessoal. Não se esqueça de ir ao nosso site, que é www.papodequimica.com, porque sempre tem um ótimo bônus pra você. E não se esqueça de aumentar a nossa podosfera compartilhando, tá? Beijão. Tchau.